Irmãos, a depravação total é o primeiro dos tópicos daquele acróstico que tem, daquela flor, né? Tulipa, mas que em inglês, né? É a tulip. Depravação total. Começa com o T em inglês, né? Quem é que pode falar inglês aí? Não vou me arriscar, não. Depois vocês ficam... Não. Mas não é não, depravation não. Mas é isso mesmo. É dessa depravação total mesmo. E em Romanos capítulo 7, eu queria que vocês abrissem suas Bíblias. Em Romanos capítulo 7, no finalzinho, vai ter um desespero. Um desespero do homem. Que vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas eu queria ler o capítulo 7 todo com vocês. Não é desgosto, não, a gente lê a Bíblia. Preste atenção, Romanos 7, a partir do versículo 1. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará pela lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos ombros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou para a morte. Se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se no mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou minha morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. O mal que eu não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que,
guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aí ele vai dizer agora então o grito dele. E eu quero que vocês entendam, irmãos. Veja, a lei me serviu de quê? De aio. A lei me serviu de pedagogo. A lei me serviu de professor, de guia. Sem lei o pecado está morto. Se não tivesse na lei dizendo é pecado, como é que eu ia saber que é pecado? Então eu não tenho como ser punido se eu não sei que isso é pecado. Eu vou entrar numa rua, aí alguém diz aqui é pecado. Eu olho para a sinalização. Não, mas aqui com certeza é. Não, você é engenheiro de tráfego, você tem certeza absoluta? Não, mas é porque os carros estão virados para cá, estacionados, e várias deduções. Eu digo, não, peraí, não tem nenhuma placa dizendo que eu não posso virar para lá. Eu estou amparado, ninguém vai poder me multar, a lei não vai poder me pegar e me punir, porque na sinalização não consta que há proibição. Então, seu guarda, não tem dizendo, então por favor, pode continuar da próxima vez, né? Ou então eu vou mandar corrigir isso daí. Mas como eu conheço a lei, e a lei diz não adulterarás, a lei diz não matarás, então eu sei o que é pecado, e agora há um conflito dentro de mim, há uma guerra dentro de mim. Eu amo a lei de Deus, eu amo a palavra de Deus, eu amo a voz do meu Senhor, mas dentro de mim, na minha carne, há uma guerra, há uma milícia contra essa lei que eu digo que eu amo. Mas veja, a lei serve para me dizer que quando o homem pecar, ele vai morrer. O homem pecou, ele vai morrer. Então a lei está cumprindo o seu papel. A lei está cumprindo o seu papel, dizendo que eu estou em apuros. A lei mostra quem eu sou, porque quando eu conheço a lei, eu digo agora me dei mal. Porque eu peco nisso, eu peco nisso e eu peco naquilo outro, eu desobedeço essas leis. E aí, eu estou morto. Qual é a punição da lei? Qual é a multa para aquela lei? A morte. E aí, então, quando esse homem entende isso, então, é um grito de desespero. Ele diz, desventurado homem que sou. É como se ele dissesse, e agora? Eu sou esse homem mau, eu sou esse homem pecador, eu sou esse transgressor da lei. É como se ele dissesse, e agora? É como o profeta Isaías disse, eu estou perdido, os meus olhos viram o Senhor. Quem me livrará do corpo dessa morte? E aí ele diz então agora, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Irmãos, pensei que era para mim, Gabriel. Você está com brincadeira, né, Gabriel? Fez que ia para lá e voltou. Tá vendo, David, como é que tá esse seu menino? Obrigado, Gabriel. Futuro reverendo Gabriel. Eu vi um glória. É você que vai pagar o seminário dele, se esse menino inventa de ir para o seminário? A igreja não tem condições. Irmãos, vejam só. Como eu já disse no começo, antes da palestra, quem eu sou. Irmãos, se eu não entender quem eu sou, qual é a minha condição, como o apóstolo Paulo escreve aqui aos Romanos, se eu não sou a semelhança desse homem, entender a coisa boazinha que eu sou, irmãos, por mais que você diga assim, eu sou miserável e tal, irmãos, isso é da boca para fora. Talvez você consiga mais um pouquinho se você estiver super desapontado consigo mesmo. Se você fracassou numa coisa que você tanto queria, você diz, eu não presto mesmo não, tal. Mas isso aí ainda é uma grande mentira sua. Como é que você está dizendo isso, pastor? Basta que alguém diga isso de você.
Se alguém chegar para você e ficar dizendo, você é um miserável pecador. Eu já passei por essa experiência. Teve um presbítero que ficou, aqui em Maceió não, fora de Maceió, amigo meu, ficou brincando comigo e dizendo, você é um miserável pecador, rapaz. Aí eu disse, certo. Ele disse, você é depravado mesmo, rapaz. Totalmente, não tem nada de bom em você não. Está pensando que eu não lhe conheço não? Você não tem nada de bom não. E aí começou a falar tudo usando todos os textos da Bíblia. Mas irmão, aquilo doeu em mim. Aquilo doeu em mim, ele dizendo todos os textos da Bíblia assim, e aquilo me machucando. É por isso que na pregação do Evangelho, veja, se você não mostrar ao homem a sua culpa, o resultado da sua ofensa a Deus, o resultado de ser destituído da glória de Deus por causa do pecado, de que todo homem pecou, ele não vai sentir necessidade nenhuma de ir até Deus. Ele não vai sentir necessidade nenhuma de temer a Deus no culto, de buscar ao Senhor na sua palavra, a sua vontade. Não vai temer ao Senhor em absolutamente nada, a não ser naquilo que ele acha conveniente, ele vai obedecer ao Senhor. Mas veja, quando o homem cai em si, e isso somente pelo Espírito Santo de Deus, pela fé que é imputada em nossos corações, eu consigo entender de fato quem eu sou. Irmãos, nós entendemos que tudo começou com Adão. Não é verdade? Romanos capítulo 5, versículo 12. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu entendo que escola dominical é para abrir a Bíblia, né? Então, Romanos capítulo 5, versículo 12. Eu vou tentar ser bem rápido, porque são muitos versículos da Bíblia, viu? São muitos versículos, mas eu vou ficar citando porque eu sei que algumas pessoas anotam. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês, antes de continuar no texto. Depravação total. Veja, não significa que o homem é incapaz de fazer uma bondade. Alguém já disse, eu não sou depravado totalmente não. Eu sou capaz de fazer uma coisa boa. Depravação total significa que todas as áreas do homem ela foi contaminada pelo pecado. Até a sua bondade foi contaminada pelo pecado, certo? Vou tentar lhe explicar. Você vai dar esmola. Você dá esmola por quê? Porque você não quer aquele mendigo mais na sua frente, fedorento, você está com medo dele, ou então porque você quer tranquilizar a sua consciência de dizer assim, olha, como eu não sou tão ruim, eu vou ajudar aquela pessoa, né? Aquelas caridades que nós fazemos para tentar, né, se aceitar e nos ver como pessoas boas. Até as nossas bondades que nós fazemos para as pessoas, elas estão contaminadas pelo pecado, todas as áreas. Então, depravação total. Esse total vai significar que não há uma área da sua vida, uma área do seu coração, tá, que não esteja contaminada pelo pecado, que não foi suja pelo pecado, tá? E aí isso torna você capaz de coisas monstruosas. Pelo fato de você ter o vírus do pecado em você, talvez você não cometeu determinado pecado, mas você é capaz sim de cometer horrores por conta do pecado, tá bom? Então veja, tudo deu início com o pecado de Adão, que entrou no mundo. E alguém pode dizer assim, eu não tenho nada a ver com Adão, se ele pecou, eu não tenho nada a ver. Alguém já me disse isso quando eu estava evangelizando. E aí eu disse, então, faça diferente de Adão, não peque nunca. Eu digo, não, você não vai conseguir, porque você já pecou. Você não vai conseguir fazer diferente de Adão. E se você fala que não tem nada a ver com Adão, porque Adão pecou, veja, por que é que você o imita? E outra coisa, você não vai ter nada a ver com o segundo Adão, então também. Se você diz que não tem nada a ver com o primeiro Adão, você não vai ter nada a ver com o segundo Adão também, pelo qual entrou a salvação no mundo, que é Cristo Jesus. Então, por um só homem entrou o pecado no mundo, tá? O pecado passou a morte a todos, mas também nós vamos ver que através de um único homem só entrou a salvação também no mundo. Irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 21 e 22. Veja como nós estamos unidos a Adão. Veja como a gente dá a mão a Adão e é participante também com ele. Veja, visto que a morte veio por um homem
também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados. Então veja, porque assim como em Adão todos morreram, estamos unidos, estamos no mesmo barco, é assim que Deus nos coloca, tá? Não adianta dizer que não tem nada a ver com Adão, porque assim como Adão, do mesmo jeito como Adão, nós morremos. Veja, e a consequência disso, irmãos, é o quê? Já que o pecado está no mundo, qual é a consequência disso? Se eu sou pecador, se minha esposa é pecadora, veja, para quem ela disse sim na hora que foi casar? Para um pecador, né? Eu disse sim para uma pecadora. O que é que eu e ela vamos gerar então? Os nossos filhos. Irmãos, quando Jesus Cristo nasce, foi por obra do Espírito Santo. Foi do ventre de Maria, mas veja, por obra do Espírito Santo. Agora, eu pecador, minha esposa pecadora, nós vamos gerar o quê? Pecadorazinhas, né? Pecadoras tão bonitas, mas pecadorazinhas. Aonde diz isso? Veja só, as nossas pequeninas são pecadoras. Ali, ó, no colo do papai ali, do Márcio. Coisa mais linda do mundo. Pecadora. Veja, irmãos, Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Estezinha nasceu em pecado, porque nasceu de Márcio e de Rose. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Veja, além da gente nascer em pecado, nós crescemos com a inclinação do nosso coração para o pecado. Veja, Provérbios vai dizer: o coração da criança está ligado ao pecado. Mas veja, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. No comecinho do mundo, viu? No comecinho do mundo, viu Deus que a maldade do homem havia se multiplicado. É o que eu estou dizendo, o mundo hoje vai de mal a pior. O mundo hoje vai piorando cada vez mais. Mas desde o início de tudo, estava se multiplicando o pecado no mundo. E aí era mal continuamente todo o desígnio do coração do homem. Todo o desígnio do coração do homem. Veja agora, pula para o capítulo 8 de Gênesis. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Alguém pode ler? Eu leio. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Porque é mau. Deus disse: eu não vou mais não destruir não o mundo não, todo, por causa do homem. Veja, eu vou destruir o mundo quantas vezes? A gente sabe que vai acabar tudo quando Jesus Cristo vier de novo. Essa promessa já foi dada, mas veja, qual o motivo? Porque é mau o desígnio íntimo do homem. Irmãos, foi crescendo, 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 a maldade do homem multiplicando. Qual o motivo? O coração do homem. Deus destrói tudo com água. Agora só uma família vai e multiplica de novo, como também multiplica o pecado no mundo. Tudo por causa do coração do homem. Veja, irmãos, o Salmo 58, versículo 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Veja, o mundo se acabou, vai multiplicando os filhos, vai tendo filho e multiplicando também a maldade do mundo. Cada vez que vai nascendo filho, desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Aí vai ter aí profundamente o que é concepção. Veja, não é desde o nascimento não, desde a ovulação ali, enfim. Nascem e já se descaminham. Já nasce, já se desvia. Já vai então vivendo, proferindo mentiras.
Por quê, irmãos? A grande explicação, Romanos 3, 23, que eu já citei. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Veja, irmãos, quando é todos, absolutamente todo homem, desde que nasceu, e aí então ele é carente da glória de Deus. Ele é extremamente necessitado da glória do Senhor, porque ele foi afastado, porque ele foi expulso lá do Éden. No momento em que ele pecou, o Senhor o colocou para fora da sua presença. Romanos 3, do versículo anterior, do 10 ao 12, vai dizer: não há um justo sequer, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não entenda o ser justo, tá, irmãos, aqui. O justo aqui não está dizendo que não há um que não possa passar um troco honesto. Não é isso, irmãos, tá? É que possa estar diante de Deus e dizer: não tenho culpa nenhuma. O justo aqui é aquele que pode habitar na presença de Deus e dizer: eu não tenho culpa nenhuma, e Deus não está irado comigo, porque eu não tenho um pecado sequer, tá? Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Eu sou depravado, eu busco a Deus, tal. Irmãos, não há de fato ninguém que busque a Deus. Veja, se não for o Espírito Santo do Senhor que nos move em direção ao Senhor, o que nós queremos é cada vez mais distância da sua voz. Veja, distância da sua presença. Tudo que eu gostaria é que Deus não existisse, porque se Deus for real, e se o que Ele diz na sua palavra é real de quem eu sou, então eu estou em apuros. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Entendam fazer o bem aqui, tá? Não é incapaz de fazer uma caridade. Não entendam isso. Não entendam dessa maneira, tá bom? Mas não há ninguém que possa dizer assim: olha, fez o bem, porque todas as suas obras, tudo que ele faz, não há contaminação de pecado. É aceitável isso daí. Deixa eu dar um exemplo para vocês. A gente vê em alguns filmes muitas vezes, o cara pega o dinheiro do tráfico de drogas e usa para fazer coisa boa. E alguém vai dizer: eu não aceito esse dinheiro, porque é o dinheiro sujo. Já ouviram isso? É um dinheiro sujo, isso é o dinheiro do tráfico de drogas. Alguém vai dizer: mas use para fazer uma coisa boa. E aí você vai ver um conflito, de opiniões. Um dinheiro que é tirado do tráfico de drogas é usado para fazer o bem. Então, veja, esse dinheiro é aceitável ou não? Vai ser uma eterna discussão. Pega um dinheiro que é sujo e aplica na coisa boa. Não, eu não posso aceitar esse dinheiro, porque de onde ele vem, como ele foi adquirido. Veja, toda a capacidade do homem de fazer o bem, veja, está contaminada pelo pecado. Eu quero que vocês escutem tudo isso, irmãos, e com a perspectiva de olhar para Deus e dizer: Deus, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque eu tenho salvação. Foi o que Paulo encerrou depois de dizer no capítulo 7: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Então, observem o que a palavra de Deus diz sobre você, sobre mim, tá? E olhem com o coração feliz, olhando para a graça do Senhor, olhando para a luz. Nós que estamos então vendo a escuridão do coração do homem, podemos olhar para a luz que é Cristo. Veja, irmãos, esse problema que nós temos com o pecado, que nos afastou da glória de Deus, isso é algo extremamente da nossa casca, isso é algo extremamente da nossa carne. Nós fazemos isso para fora, mas no nosso coração nós temos a pureza, nós estamos bem aqui dentro, como nós vimos em 1 João à noite. Será que isso é real? A natureza, a nossa carne, o físico é que é podre, é que é sujo, mas no coração nós somos bons. Veja, irmãos, Marcos capítulo 7, versículo 21 e 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura.
Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Eu lembro que Paul Washer, falando sobre a depravação total, o pastor Paul Washer, ele vai dizer: você precisa ensinar uma criança a odiar. Você precisa ensinar uma criança a odiar. Você bota uma criança junto da outra, ela quer aquele brinquedo que nem é dela. Ela vai querer o brinquedo. E se aquela outra criança não der o brinquedo, o que é que ela vai fazer? Pode ser o irmãozinho dela, pode ser a irmã dela, o dele. Ele vai se agarrar, ele vai gritar, ele vai se estremecer, ele vai rugir. Nunca vi isso. Esse tipo de som eu nunca vi na criança. Parece um animal, né? Rugindo mesmo. Vai morder, vai puxar o cabelo. E se ela não tivesse mais 1 ano, 2 anos ou alguns meses, as crianças fazem isso com alguns meses. Quem ensinou, né? Quem ensinou a criança a fazer isso? Se ela tivesse 18 anos, ela matava. É o que o ser humano faz. Quando ele é capaz, porque ele quer aquilo que ele não tem, ele vai lá e mata. Nós, quando estudamos os mandamentos, sabendo que o não matarás, né? Jesus Cristo vai dizer: odiou o irmão, já assassinou o seu irmão. Não adulterarás. Olhou para aquela mulher com a intenção impura, você já adulterou. Jesus Cristo chega para acabar com a conversinha fiada. Jesus Cristo chega para radicalizar mesmo, para que a gente não viva em hipocrisia. Aí veja, quem ensinou uma criança a odiar? Quando ela chega à idade, né, da consciência, ela pode não pegar uma faca e ela pode não matar uma pessoa, mas ela vai difamar. Por quê? Aquela mulher é mais bonita do que eu. Aquela mulher vai dizer, né? O cara vai dizer: não, porque aquele cara é mais capaz do que eu. Você sente inveja do nada, a pessoa não fez nada. Já não gosto dessa pessoa. Aí era bom que ela caísse desse salto aí, amostrada. Era bom que ele se desse mal nisso, naquilo outro. Rapaz, por quê? Rapaz, e de fato você às vezes se pega com pensamentos terríveis. Às vezes você se pega com pensamentos terríveis mesmo. De onde é que saiu isso? Jesus Cristo diz: de dentro do coração dos homens. É de dentro do nosso coração. O apóstolo Paulo, entendendo isso, Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. É do coração do homem, é fruto do homem, são as obras dos homens. Irmãos, o coração do homem é perverso, é enganoso. Jeremias capítulo 17, versículo 9, aquilo que eu coloquei no começo, sobre o que você pensa de você mesmo. Espelho, espelho meu. Jeremias vai dizer: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Então ele diz: quem o conhecerá? Você não conhece o seu coração. Se você for um pouquinho honesto, você vai dizer: eu já me peguei pensando em cada coisa, desejando cada coisa. Deixa eu usar Paul Washer de novo. Pastor Paul Washer, ele estava pregando uma vez em um universitário, chegou para ele: eu não concordo não com o que o senhor está falando aí, tal. Ele: você está discordando da Bíblia. E aí ele disse assim: olha, se eu pudesse colocar aqui num telão tudo aquilo que você pensa, as coisas que você pensa, você ia sair correndo desse campus aqui e nunca mais você voltaria. Para provar como é mal o nosso coração. Já imaginou se alguém pudesse expor todos os seus pensamentos, tudo aquilo que está dentro do seu coração? Você ia pedir para morrer, você ia pedir para que as rochas caíssem sobre sua cabeça, que alguém pudesse dar fim à sua vida. Veja, irmãos,
Eclesiastes capítulo 9 diz: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Há neles desvairados enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Irmãos, nós vimos que por um pecado só, por um só homem entrou o pecado no mundo. Nós já vimos isso. Por um homem só também entrou a salvação. Nós vimos que o pecado nasce com a gente. Nós vimos isso, nasceu com a gente. Nasceu. Aí nós vimos que isso está no nosso coração, tá? Agora, o que é que a Bíblia diz diretamente sobre mim? Irmãos, a Bíblia nos diz em João capítulo 8, 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Olha o que a Bíblia diz sobre o homem natural: escravo do pecado. Eu não tenho vício não beber, eu bebo socialmente, e isso e aquilo outro, não tenho vícios não. Pecado, o pecado escravizou você, tá? E aí, isso aqui é amplo, né? O que é que a gente poderia dizer sobre o pecado escravizar você? Ele impede de tomar decisões para Cristo, inclusive, tá? O que é que a Bíblia nos coloca mais de quem nós somos? Romanos 1,30. A Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. Não concordo não. Você diz umas coisas aí que não desce não. Inimigo de Deus, Romanos 1,30. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Aborrecidos de Deus, inimigos de Deus. Veja, Efésios 5,8. Pois outrora vocês eram o quê? Trevas. Nós éramos inimigos de Deus, escravos do pecado. Nós éramos trevas, pois outrora eras trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Diz mais ainda quem nós éramos: filhos do diabo. João 8,44 e 1 João 3,10. Veja, João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e vocês querem satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí ele diz: vocês são do diabo, que é o vosso pai. Você quer fazer a vontade dele. 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Lembrem que o praticar aqui justiça não vai significar aquele reducionismo de passar um troco, certo? Justiça significa, né, não são esses atos, tá? Então veja, irmãos, aquele que não pratica a vontade de Deus, aquele que não anda segundo a vontade de Deus. Eu acho interessante sobre aquele ditado, né? Uma frase, um chavão, sei lá: eu também sou filho de Deus. Eu mereço, né? Porque eu também sou filho de Deus. Ou então somos todos filhos de Deus. Uma vez eu chamei alguém de irmão. Minha filha Isabela disse: pai, ele não é seu irmão em Cristo, né? Ele é crente também? E eu disse, eu tive uma saída, né? Que nem Paulo, né? Chamava os romanos de irmãos, né? Não por ser servos de Cristo, mas por ser cidadão romano, compatriota. Eu disse: não, é porque ele mora aqui em Feitosa, então eu estou chamando ele de irmão. Para não chamar de vizinho, eu digo: opa, meu irmão. Mas era um cara que estava vendendo alguma coisa na rua, um ambulante lá, morava lá perto de casa. Eu expliquei a minha filha direito, tá, irmãos? Eu expliquei a ela. Eu errei, minha filha. Então veja, irmãos, nós também, a Bíblia diz que além de ser filho do diabo, nós somos filhos da ira. Todo mundo é filho de Deus? Não. Veja, filho do diabo, filho da ira. Efésios 2,3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, naturalmente o quê? Filhos da ira, como também os demais. Essa era a nossa filiação. Esse negócio de dizer somos todos filhos de Deus,
Não é isso que a Bíblia diz? Nós éramos ignorantes e duros de coração, Efésios 4:18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Veja que terrível. Efésios 2:1 e Colossenses 2:13. A nossa condição de morto. A nossa condição de morto. Ele vos deu vida, Efésios 2:1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Veja, Colossenses e toda a Escritura, vai nos empurrar para perto de Cristo. A lei, quando nos coloca culpado, depravado totalmente, ela está nos empurrando para Cristo. Como Efésios vai dizer também, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Então lembrem-se, irmãos, que a Bíblia, quando nos coloca nessa condição de pecador, de depravado totalmente, vai dizer, mas Jesus Cristo, é rico em misericórdia, Ele nos dá vida juntamente com Ele. Então veja, irmãos, nós somos separados de Deus, obscurecidos de entendimento, a vida alheia de Deus por causa da ignorância em que viviam, dureza de coração, alheios à vida de Deus, separados completamente. 2 Timóteo 2:25, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Veja, irmãos, as pessoas que entraram em acordo com o seu coração, com as falácias de Satanás e do mundo, foram enredados ali, foram então amarrados, foram aprisionados, enganados mesmo, se opondo a Deus. Veja, vamos fazer isso, vamos orar por eles, vamos disciplinar esses irmãos biblicamente. Acabou? Faltam quantos minutos? 5 minutos? Estou encerrando. Veja, irmãos, Tito capítulo 1 versículo 15, todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Consciência, veja, entendimento, tudo corrompido pelo pecado. A 1 Coríntios capítulo 2 versículo 14. Irmãos, é porque eu queria ler todos esses versículos, mas enfim, são muitos. O irmão, veja, o irmão não, o ser humano, ele estando nessa condição, será que ele sozinho, irmãos, tendo entendido que o homem, ele é isso, nós não temos mais tempo para ler todos os textos, mas veja, será que você sozinho consegue resolver isso? Essa é a sua condição, é isso que Deus diz sobre você. Será que você sozinho consegue resolver isso? Capítulo 14, versículo 4. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5. O homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como uma flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e fazes entrar em juízo contigo? Aí veja agora o versículo 4. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Ele mesmo responde: ninguém da imundícia pode tirar coisa boa, visto que os seus dias estão contados. Contigo mesmo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Veja, queridos, ainda Provérbios capítulo 20, e eu encerro aqui, O último versículo.
Provérbios capítulo 20, versículo 9. Quem pode dizer? Quem é que pode afirmar? Purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado. Quem é que pode dizer isso? Quem é que em sã consciência, entendendo quem é de fato, não o seu próprio conceito, não o conceito do eu, tá? Alguém fora de você, ou alguém que, como Jeremias disse, quem conhecerá o coração do homem? Quem conhece? Deus. Ele esquadrinha o seu coração como uma sonda. Ele conhece os recônditos mais escondidinhos do teu coração. Ele conhece o teu coração, porque foi Ele que te formou. Foi o Senhor que pensou em você antes da fundação do mundo. Somente Ele pode dar jeito no seu coração e na sua vida. Quem é que pode purificar o seu coração e dizer, pronto, está resolvido? Veja, o ser humano, ele assume muitas vezes um pecado, assume outro pecado. É o seu próprio conceito de si mesmo e a sua própria lei. O homem, ele tem uma própria lei. Às vezes ele entende que aquilo é pecado. Uma coisa ele diz, eu errei, eu vou consertar então, eu vou pedir perdão e eu vou tentar ajeitar as coisas. Aí eu digo, aquilo que ele entende como pecado foi bom, graças a Deus por isso. Mas veja, ele consegue resolver o problema dele diante de Deus? Se ele tem tantas e tantas outras coisas da qual ele pecou, da qual o seu coração está sujo. Irmãos, Deus, Ele é santo. E aí, veja, o maior atributo de Deus, a maior característica que a Bíblia define sobre Deus é a sua santidade. E aí, Ele ser diferente, Ele ser separado de tudo aquilo que o homem inclusive pode compreender com a sua mente finita. A sua pureza, dentro da santidade de Deus, a sua pureza. Deus, ele não consegue, porque é contra a sua própria natureza, aceitar o pecado. Veja, é contra a natureza de Deus, é contra o ser de Deus o pecado. Ele jamais iria conseguir conviver, compactuar com o pecado. Então veja, se tudo que nós queremos é, Deus, eu queria que o mundo fosse transformado para um mundo melhor. Como a gente vai ver músicas, né, filmes, como eu queria, né? Imagine o mundo, né? Como é que o Beatle lá cantava? John Lennon. Canta aí, por favor, o microfone. Vai, Samuel, vai, só um pedacinho. Imagine um mundo sem o quê? O que ele vai dizer? Imagine um mundo sem guerras, imagine o mundo e tal. E o cara vivia espancando a mulher dele, meu irmão. Hein? O cara canta aquela música bonita e só dava de mão fechada na cara da japonesinha. Era japonesa, era? Era japonesa a mulher dele, não? Yoko Ono, lá vai eu e Jun pegar aquele miserável. E ele cantava uma música linda, né? Ficava muito doido de droga e aí queria dar na mulher. Veja, e ela era insistente, né? Ainda queria estar. Ela se separou dele, foi? Não, né? Veja, irmãos, quem é que pode fazer isso? Quem é que pode então habitar na presença de Deus? Quem é que pode? Eu quero esse mundo. Deus prometeu esses novos céus e nova terra. Deus prometeu esse lugar que a gente tanto deseja. Evangélicos, espírita, macumbeiro, muçulmano, todos eles desejam um mundo melhor. Todo mundo deseja um mundo melhor. Deus prometeu esse mundo. Agora quem vai? É quem merece? Quem vai é quem corre? É quem está correndo atrás? Quem corre? Não, veja, não de quem quer e de quem corre, mas de Deus. Exercer a sua bondade, a sua misericórdia. Ele vai fazer isso transformando a sua vida, perdoando os seus pecados. Veja, te dando um novo coração. E você vivendo em novidade de vida, você buscando santidade de vida a cada dia, tentando viver conforme a imagem do seu filho a cada dia, em obediência a cada dia. Somente entendendo a sua condição de depravação total, você vai dizer, eu preciso de Deus. Veja, para esses novos céus e nova terra, para habitar na presença do Senhor, precisa estar limpo, sim. Não vai ter uma nova oportunidade para o homem. Decida aí. Não vai ter o livre-arbítrio para Adão e Eva. Livre-arbítrio quem teve foi Adão e Eva.
Livre-arbítrio foi perdido lá no Éden. Alguém vai dizer também que nem lá no Éden tiveram, né? Eu acredito que tiveram. Só no Éden o homem teve de escolher a vida e a morte. Veja, irmãos, olhando para a nossa condição de pecado, então, que nós possamos fazer igual o apóstolo Paulo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Veja, graças a Deus por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar então mais uma vez. Muito obrigado, Deus, porque como um espelho do Senhor, Pai, nós podemos ver quem de fato nós somos. Podemos ver a nossa sujeira, mas Deus, podemos ver, Pai, a pureza do Teu Filho Jesus e entender que naquele sacrifício substitutivo, Pai, a minha sujeira em Cristo, e aí o Senhor odeia, e Ele é separado, Pai, do Senhor. Ele é desamparado pelo Senhor na cruz, por causa da minha sujeira, por causa dos meus pecados. E a pureza dEle em nós. Nós somos aceitos pelo Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós não confiamos em nós mesmos. Nunca, Pai. Jamais iremos confiar em nós mesmos. Nem no nosso próprio arrependimento, Pai. Nós não conseguimos resolver esse problema da impureza, do pecado, Pai. Confiamos somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor e nosso Salvador. No nome dele nós oramos, agradecidos, Pai, porque a salvação nos é oferecida agora, Pai, exatamente agora. Muito obrigado, Pai. Amém.